Olá, tudo bem? Nós vamos começar mais um programa Lei Nova Informativo. Hoje vamos falar do Sistema Constitucional do Precatório. Você deve saber que a Emenda 62 de 2009 trouxe significativas alterações ao Sistema Constitucional do Precatório. Vejam, nós tínhamos 6 parágrafos no artigo 100 antes da Emenda 62. Com a Emenda 62, passamos para 16 parágrafos. Ela acrescentou nada mais, nada menos do que 10 parágrafos no artigo 100. E sem contar o 97 do ADCT, hein? Que é onde criou o terceiro parcelamento do precatório com regimes especiais para se fazer o pagamento. Ok? Quer dizer, então, uma emenda significativa no final de 2009 que nos trouxe diversas novidades. E dessas novidades, várias foram questionadas no Supremo Tribunal Federal. Nós temos o Boletim Informativo 697, 698 do Supremo Tribunal Federal, março de 2013, onde a ADIM 4357 e a ADIM 4425 trabalharam a questão. Ministro relator, Aires Brito, hoje já aposentado. Nas decisões que nós tivemos em relação às questões do artigo 100, podemos destacar 3 delas. Hoje vamos trabalhar uma delas, que é a referente a crédito de natureza alimentícia. Nós temos, por exemplo, no Boletim Informativo 698, a seguinte colocação. Em conclusão, o plenário, por maioria, importante frisar, maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ações diretas propostas pelo Conselho Federal da OAB e pela Confederação Nacional da Indústria. Para declarar a inconstitucionalidade, primeiro caso, da expressão na data da expedição do precatório, contida no parágrafo 2º do artigo 100. Vejam, parágrafos 1º e 2º do artigo 100 versam sobre o crédito de natureza alimentícia. Você sempre soube que o crédito de natureza alimentícia ele é pago antes do crédito de outras naturezas ou de natureza comum. Isto é, o sistema constitucional do precatório sempre teve, digamos assim, 2 filas. Um para o crédito de natureza alimentícia e o outro para os créditos de outra natureza. Preferência para pagar o crédito de natureza alimentícia. Pois bem, podemos dizer que com a Emenda 62 de 2009 passamos a ter 3 filas. Porque o crédito de natureza alimentícia se bifurca. E se bifurca em razão deste parágrafo 2º do artigo 100 de nossa Constituição. Veja só a redação do parágrafo 2º do artigo 100. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, na data da expedição do precatório, essa expressão é que caiu, na data da expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º desse artigo, admitindo-se o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Ora, então, o crédito de natureza alimentícia passa a ter 2 filas. A primeira, para aquele com 60 anos de idade ou mais e portador de doença grave. A segunda, para os demais cidadãos do crédito de natureza alimentícia. E a terceira, os créditos de natureza comum ou de outra natureza. Ok? O Supremo entendeu que 60 anos de idade ou mais na data da expedição do precatório seria injusto com aquele cidadão, por exemplo, que fizesse 60 anos de idade no dia seguinte à expedição do precatório. Então ele entendeu que não interessa quando, bateu 60 anos, vai para a primeira fila. Essa é a ideia, ok? Então, eu insisto, teremos em relação ao precatório 3 filas. 2 primeiras de natureza alimentícia, onde em primeiro lugar eu pagarei aquele que tem 60 anos de idade ou mais ou doença grave prevista em lei, ok? Vou pagar até o triplo de RPV só. Depois você vai para a fila número 2, junto com os demais cidadãos, créditos de natureza alimentícia. E depois vem a fila número 3, os de outra natureza. Ok? Então está aí a primeira colocação em relação à declaração de inconstitucionalidade das novas regras do sistema constitucional do precatório.
Espero ter ajudado o seu estudo. Até a próxima.